Um pedaço de capa dura aí, amor. Vai ver, fecha logo. Tô falando sério, cara. Sério. Por favor, senhores vereadores, ausentes do plenário. Vereador Paulo Eustáquio. Vereador. Deu o gerente lá do Codema, a maracutaia que vocês adotaram lá. Procedeu o sorteio. Tem que pegar aquele prazo. Vereador Luiz Carlos. Primeiro da tribuna hoje. Vereadora Maria José. Vereador Antônio Carlos. Fica triste, não? Vereador Paulo Eustáquio. Resolveu, né? Vereadora Regina Ciola. Vereador Paulo Tadeu. Vereador Flávio Henrique. Vereador aniversariante Tiago Cavelanha. Vereador Marcos Tadeu, Sala Sanção. Vereador Rogério Carrilho. Peço aos senhores vereadores que se posicionem. Para recebermos Major Edirley Viana da Silva, comandante da 1ª Companhia Independente de Bombeiro Militar, para que ocupe, por favor, que ocupe aqui a mesa. Por favor, Major. Não, obrigado. Cumprimentar o Major. Major, nós estamos aí atendendo a um requerimento do vereador Paulo Tadeu, aprovado por unanimidade por todos os vereadores e vereadora, para que o senhor possa explanar, principalmente com foco na análise de projetos de edificação, edificações, de eventos, além da questão das vistorias nas construções antigas, devido às exigências, né, das normativas, das leis, para que o senhor possa estar informando esta casa e, portanto, a população em relação a esses critérios, e depois nós vamos abrir aí aos vereadores para que eles possam fazer o seu questionamento. O senhor fica à vontade, se quiser falar aqui da mesa ou ocupar a tribuna. Fique à vontade. Obrigada pela presença. Em nome, eu agradeço a toda a corporação.
Ali. Ok, fica à vontade, obrigada. Antes eu gostaria de citar um nome aqui da corporação dos presentes aqui, da corporação, capitão Anderson Marcelino, sargento Leonide Silva Lopes, sargento Alessandro Pereira, sargento Reginaldo Martins, sargento Marco Aurélio Polini, sargento Giovanni Ozanan, sargento Farley de Brito, sargento Daniel Marques, cabo Kleber Antônio da Silva e o soldado José Carlos Tassi. Obrigado pela presença. Bom, com a autorização da excelentíssima senhora presidente da Câmara, eu gostaria de iniciar sem mais delongas, então, cumprimentando meus abnegados bombeiros do Corpo Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, que aqui se fazem presentes. Eu acho que tudo de positivo que tem aqui, o requerimento feito pelo vereador Paulo Tadeu, citou alguns acontecimentos ocorridos e o papel da corporação que muito nos engrandece, né, quando nós recebemos esse tipo de esse reconhecimento, e para a gente é uma honra poder estar aqui, poder de certa forma contribuir e esclarecer toda e qualquer dúvida atinente ao auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Gostaria de cumprimentar aos amigos que vieram, ao engenheiro Francisco, que milita na área de segurança contra incêndio e pânico, a todos os amigos, é um amigo que acompanha, né? Então, obrigado pela presença. E não podia deixar de agradecer também, né, a excelentíssima senhora Regina Maria Sioff Batagini, presidente da casa. Obrigado pela oportunidade, nos tratou muito bem desde o início aqui, que adentramos a casa. O vereador Paulo Tadeu Silva da Arcádia, que fez o pedido, né, o requerimento, encaminhou, nós recebemos o ofício da presidente, direcionado pelo vereador, e eu cumprimento pela assertividade. Eu acho que é um assunto que realmente merece ser debatido, né, numa reunião da pública, né, da Câmara Municipal. Infelizmente a imprensa, acho que devido aos horários que ela dispõe, ela nos cerca ali na frente, né? Então passamos o que precisou ali, fizemos uma explanação breve, mas a gente fica de certa forma decepcionado, porque gostaríamos de que acompanhasse mais, porque com maior riqueza de detalhes, mas entendemos a questão da oportunidade da imprensa. Mas obrigado pela oportunidade, doutor Paulo. Doutor Paulo, que eu não posso deixar de dizer que tem uma página específica, pessoal, no Corpo de Bombeiros, aqui de Poços de Caldas, e que durante a sua gestão, enquanto prefeito do município, cedeu para o Corpo de Bombeiros, em conjunto com a empresa Alcoa, um caminhão, um Ford Cargo. Ele é de 2004. Esse caminhão está operando até hoje. O veículo tem o dedo do nosso atual comandante, Coronel Hernandes, também nesse processo, e que ele faz questão de externar em qualquer lugar que vá. E Poços de Caldas foi conhecido por isso no Corpo de Bombeiros. Esse veículo é extremamente versátil, roda até hoje, é um alto bomba-tanque salvamento, então ele atua não só no combate aos incêndios, mas também no salvamento de vítimas, por exemplo, encarceradas. Enfim, um veículo extremamente versátil que nós lembramos com muito carinho, ficou escrito e gravado no Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas, esse carinho com que o ex-prefeito Paulo Tadeu teve conosco. Gostaria aqui então rapidamente de cumprimentar o vereador Antônio Carlos Pereira, o vereador Flávio Henrique Faria, tá, aqui fica nosso cumprimento, o vereador Joaquim Sebastião Alves, o vereador Dr. José Maria Siqueira Vieira, também nós batemos um papo ali nos bastidores, o Lical, Luiz Carlos Pereira Silva, grande amigo também, o Marcos Tadeu Moraes Sala Sansão, a Maria José Escaciotti Souza, Zezé, Paulo Eustáquio de Souza, nosso representante aí, Cabo Paulo Eustáquio, grande amigo,
Rogério Macedo Carrillo, aqui compondo a mesa, o Thiago Cavelagre e o pastor Valdir Sementilli. Muito obrigado, então, pela oportunidade de estar explanando aqui sobre o tema. Bom, eu vou seguir aqui, senhor. Então, nós propomos aqui a falar sobre... só para contextualizar... Saiu, viu? Está saindo? Nós vamos falar... hoje nós somos uma companhia independente do Corpo de Bombeiros Militar. Temos uma autonomia agora financeira, passaremos a perceber essas vantagens desse crescimento, né? Por isso que eu estou aqui hoje. E nós somos subordinados ao 6º Comando Operacional. O 6º Comando Operacional, ele comanda toda a região sul de Minas Gerais. Ele é comandado pelo senhor Coronel Hernandes, também baseado aqui em Poços, né? O 6º Comando Regional, ele fica ali na rua Davi Benedito Ottoni, lá em cima, o número 763, e lá ele faz o gerenciamento de todo o Comando Regional Sul, né, de Minas Gerais. Eu gostaria aqui antes, a gente fazer uma reflexão sobre um único acontecimento que envolve segurança contra incêndio e pânico. Esse caso específico é um evento temporário. Celso, poderia? Um caso muito corriqueiro. Uma ola levantava a plateia na cidade de Quatro Pontes, oeste do Paraná, quando a diversão se transformou em tragédia. Uma ola levantava a plateia na cidade de Quatro Pontes, oeste do Paraná, quando a diversão se transformou em tragédia. Veja novamente o momento da queda. Primeiro o centro da arquibancada desaba, em seguida as laterais. O socorro demora para chegar e os feridos têm de ser atendidos com macas improvisadas, feitas com pedaços da arquibancada que se partiu. Algumas pessoas são levadas para o hospital na carroceria de picapes. Quando as ambulâncias chegam, a prioridade é o atendimento a pacientes mais graves. Nos prontos-socorros há tumulto, mais de 100 pessoas aguardam pelo atendimento. 22 em estado mais grave, com fraturas nas pernas, braços e ferimentos na cabeça. O campeonato de arrancadas na cidade de Quatro Pontes acontece há 5 anos como parte da comemoração do aniversário da cidade. Na prova deste domingo, faltou segurança para receber os mais de 1.500 espectadores. Além de responder pelo acidente, a organização vai ter que agora explicar por que realizou o evento em desacordo com a lei. De acordo com uma determinação estadual, eventos que reúnem um grande número de pessoas precisam passar por uma vistoria de segurança realizada pelo Corpo de Bombeiros, o que neste caso não aconteceu. Os organizadores do evento devem prover de segurança o local e prover de recursos para atendimento em caso de acidente. A prefeitura, responsável pelo evento, se justificou. É uma estrutura terceirizada e o município tem um contrato com essa empresa e em que todas as cláusulas estão claras que passam pelo jurídico. E agora é o inquérito que vai determinar realmente quem é o culpado. A polícia abriu inquérito para investigar as causas e apontar os responsáveis pelo acidente. A gente tenta dormir um pouco, mas você vê aquele barulhão, todo mundo gritando, caindo. E, nossa, bem... Você não consegue esquecer. Bom, se a gente jogar na internet, no YouTube, né, acidente, nós vamos ver vários, né? Até nós tivemos um aqui na nossa região, bem próximo, mas só precisa de um, que é o de Bandeira do Sul. E fica isso, né? Depois que aconteceu. O bombeiro não sabia, então as ambulâncias demoraram a chegar, o socorro, o prefeito eu não sabia que não podia fazer, e fica esse jogo, né, de empurra, o acidente está lá. Para isso que existe a legislação de segurança contra incêndio e pânico, para padronizar essas questões. Infelizmente, ela dá um giro, ela dá um salto de desenvolvimento após tragédias. Não foi diferente também no nosso estado. Só gostaria de ressaltar, hoje nós temos a presença aqui do capitão Marcelino, recém-chegado de Belo Horizonte. Ele fazia parte do batalhão
de Emergências Ambientais, né, o BEMAD, né, Marcelino? Capitão Marcelino, se puder ficar em pé, aí, Capitão Marcelino, com a ampliação da nossa companhia, nós recebemos novos oficiais. O Capitão Marcelino é uma das nossas excelentes aquisições aqui, e ele vai ser o comandante da companhia operacional aqui de Poços de Caldas. Fica a apresentação formal. Então, depois, posteriormente, uma visita a cada vereador aí na Câmara, tá, Marcelo? Bom, as medidas de segurança contra incêndio e pânico, elas devem ser projetadas e executadas objetivando, desculpa, eu esqueci de passar, a preservação da vida humana, evitando ou confinando o incêndio, evitando ou controlando o pânico. Então o Corpo de Bombeiro trabalha em duas linhas, é o incêndio e o pânico, né? Qualquer tipo de acidente. No evento ali em questão, a gente viu que havia uma estrutura provisória montada, uma arquibancada muito comum em eventos, né? Mas para quem vê uma arquibancada, às vezes não conhece que para ela ser montada tem que haver um acompanhamento de um profissional. Então, esse profissional ele vai acompanhar a montagem dessa estrutura provisória, ele vai expedir um laudo garantindo que aquela estrutura provisória foi montada da forma adequada, utilizando os materiais adequados. Para isso existe a legislação padronizando várias outras dimensões medidas. Além disso, ele tem que expedir uma anotação de responsabilidade técnica, para que primeira coisa, não pode acontecer nunca, né, uma situação daquela. Mas, se eventualmente acontecer, quem é o responsável, né? Tem que ser A gente conhece alguns casos, não aqui em Poços, eu acho que isso não existe aqui em Poços, mas de profissionais que nem sequer vão até o local e assinam laudos. E às vezes o Corpo de Bombeiros interdita esse tipo de estrutura. Ora, mas há o laudo assinado por um profissional, há o laudo, mas a gente tira uma foto também, encaminha para o Ministério Público, e nós temos competência também para interdição. Quando a gente presencia arquibancadas amarradas com arame, né? A madeira totalmente já podre, ali onde as pessoas vão subir, vão transitar com crianças, né? Os balaústres laterais, um vão enorme, onde passaria não só uma criança, mas até um adulto, né? E às vezes numa distância, uma altura de 3 metros. Então o Corpo de Bombeiro tem competência e nesses casos específicos acaba agindo de forma mais dura, em virtude do descaso, que ainda existe. São raros, estão diminuindo, mas ainda existe. Bom, a competência legal está descrita no artigo 144 da Constituição Federativa e na Constituição do Estado de Minas Gerais, no artigo 142, né, que compete ao Corpo de Bombeiros Militar o estabelecimento de normas relativas à segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe. Eu havia dito que nós atuamos na linha também do incêndio, mas também principalmente na linha do pânico. O pânico ele é definido como aquela situação de sobrevivência, em que as pessoas perdem de certa forma até o raciocínio lógico, ela pensa na sobrevivência própria e é uma reação individual ou em cadeia. Então o pânico é uma das coisas, no incêndio que mata é a asfixia, a fumaça principalmente, e na concentração de público é o pânico. Nós temos o meu trabalho técnico, científico, foi até voltado para essa área, e eu descobri situações que a gente às vezes não fica sabendo aqui no nosso país, mas num único evento no Camboja morreram 549 pessoas pisoteadas, numa situação de pânico na inauguração de uma ponte. A parte elétrica da ponte era estrutura metálica, em sua lateral começou a dar choque, mais de 1 milhão de pessoas presentes, e aquilo gerou um pânico na população, geralmente as mulheres, crianças, pessoas com complexão física mais frágil, são as que mais sofrem. Então foram 549 mortes, só num único evento, né? Mas casos não faltam, em países desenvolvidos, como a Alemanha também. Então todo evento existe a necessidade do acompanhamento de um profissional, e nós temos bons profissionais aqui em Poços de Caldas, que acompanhe todo o evento, justamente por isso. A lei define assim. Legislação, aqui em Poços, o sargento Reginaldo fez a apresentação aqui para mim, ele constou a lei 3.273 de 1982, já uma legislação já tratava sobre o tema.
O decreto 3.547 de 1986, toda a legislação de postos, tá? E o decreto 5.435 de 1996. Não é uma coisa nova, não é uma situação nova, a gente vê desde 1982. Às vezes nós recebemos algumas questões, né? Eu tenho uma edificação antiga e na época não havia legislação, e a gente sabe que havia, porque aqui também eu tenho presente o analista, né? O nosso analista, o Sargento Nogueira, os nossos historiadores, o chefe da análise, o Sargento Nogueira, o chefe da vistoria, o Sargento Reginaldo, e eles têm um profundo conhecimento sobre a legislação de segurança contra incêndio e pânico. Eles trabalham nessa área, né, especificamente. Em 2001 saiu a lei do Estado de Minas Gerais. Essa lei, ela passou o poder de polícia, né, ao Corpo de Bombeiros. Então, a partir daí, o Corpo de Bombeiros passou a aplicar sanções. Infelizmente, como eu havia dito, nós tivemos anteriormente a vigência dessa lei, o fato, né, que foi envolvendo o Canecão Mineiro, ali na Contorno, né, que resultou na morte de 7 pessoas, feriu 341. Posteriormente, foi sancionada essa lei. Então, o que nós temos vigente hoje? E para a gente começar uma discussão, é muito importante que conheçamos essa legislação. É a legislação básica, né, sobre segurança contra incêndio e pânico, que é a Lei 14.130, de 2001, que está em vigor. O decreto 44.746/2008, que foi modificado pelo decreto 46.595, de 10 de setembro de 2014. Então, são a legislação que está em vigor, além das 38 instruções técnicas atualmente. Então, para discutir segurança contra incêndio e pânico, às vezes fica um pouco difícil para a gente começar um debate, se a pessoa que se dispõe a militar, a trabalhar na área, não conhecer essa legislação. É uma legislação, se eu não estou enganado, até pouco tempo não há nenhuma cadeira nos bancos de faculdade, então os engenheiros, estou correto? Então, os cursos de engenharia ainda não tem essa cadeira. Nos cursos de engenharia e arquitetura, que são os profissionais que trabalham conosco na aprovação desse projeto. Então, presidente, o que já resumindo, chegando no ponto, né, depois a gente se coloca sempre à disposição, existe alguns casos, poucos, uma pitadinha de vaidade, porque às vezes o meu analista e o meu historiador, eles não são formados em engenharia, são formados em direito, tem profissionais, qual que é biologia, o que é, Nogueira? Ciências esotéricas, o que mais? Biológica, eles têm N cursos, mas às vezes não é formado em engenharia. Então, nós temos alguns poucos casos de profissionais, né, engenheiros, e que às vezes não aceitam ter o seu projeto pontuado em correção em razão da legislação. Então, isso dificulta muito a aprovação, às vezes por questão de orgulho. Eu falo com toda sinceridade, porque quem conhece a minha história, eu passei a conhecer Corpo de Bombeiros a partir de 2011. Eu tenho quase 20 anos de atividade, né? Mas no Corpo de Bombeiros, de efetivo de serviço, mas no Corpo de Bombeiros apenas a partir de 2011. E eu notei que muitos profissionais aprendem com eles. E é bacana, desde que esteja disposto a aprender, e eles também aprendem, é recíproco, né? É recíproco com vários profissionais, mas a pessoa tem que estar disposta a aprender, né? É isso que é importante. E a gente não entra no mérito de correções em relação a cálculos. O projetor, nós respeitamos, ele tem a capacidade técnica para isso. Entretanto, quando entra na área de legislação contra segurança e pânico, aí nós temos que entrar no mérito, porque eles são simples conferencistas das leis, tá? Isso é bom a gente deixar claro. O decreto, então, ele estabelece as atribuições do Corpo de Bombeiro, ele disciplina, né,
Ele regulamenta a Lei 14.130. Ele estabelece, atribui a competência do Corpo de Bombeiros, estabelece as sanções administrativas. Advertência escrita, multa e interdição. Importante ressaltar que a legislação ela tem um caráter instrutivo, primeiramente. O primeiro momento é instruir, é orientar. Então, se a pessoa, o responsável pelo uso da edificação, qualquer que seja ela, realmente estiver disponível, disposto a regularizar, eu garanto que ele consegue. É trabalhoso, é oneroso, mas consegue. Né? Com o tempo, nós sabemos reconhecer as dificuldades, estamos dispostos sempre ao diálogo, né? E a legislação ela fornece as ferramentas para que isso ocorra. As instruções técnicas, são 38 instruções técnicas, elas estabelecem os parâmetros normativos para a elaboração dos projetos e execução das medidas de segurança contra incêndio e pânico para as edificações e para os eventos também. Então, tudo está disciplinado pelas instruções técnicas, que têm a força de lei, uma vez que a própria legislação remete e atribui ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros a sanção através de portaria das instruções técnicas. É isso mesmo, Reginaldo? Aplicabilidade da legislação estadual. Todas as edificações, excluindo as residências unifamiliares, exceto a minha casa, que eu moro lá, eu não, porque eu moro em apartamento. Então, o meu apartamento foi o prédio, né, do apartamento que eu moro foi analisado, o projeto foi analisado pelo nosso analista e posteriormente vistoriado. Depois que executou as medidas, ele foi vistoriado. E acho que no meu eu falei para ser mais rigoroso, mas acabou que não foi, o pessoal foi amigo lá. Mas exceto as residências unifamiliares, todas as outras edificações têm que ser vistoriadas pela lei estadual. As formas de apresentação, então nós temos o projeto técnico, a edificação acima de 750 metros quadrados, depois nós temos procedimentos mais simples, né, simplificados, que é o projeto técnico simplificado, são edificações até 750 metros quadrados, e o projeto, o PS, né, que é o procedimento simplificado. Aí a própria pessoa, né, o responsável pelo uso, ele pode tirar esse certificado, né, certificado de funcionamento pela internet. Notem então, senhoras e senhores, não existe essa burocracia, ela tem sido simplificada. Dependendo do grau, do tamanho da edificação, é dada parâmetros de controle, mais ou menos rígido por parte do Corpo de Bombeiros. A pessoa que tem um salão de cabeleireiro, tem um restaurante com menos de 200 metros quadrados, ela própria vai certificar, olha, estou cumprindo a legislação. Ela vai observar, ela vai juntar a documentação, vai retirar pela internet o certificado de funcionamento e o Corpo de Bombeiros, eventualmente, numa vistoria de fiscalização, ele pode solicitar. Então, olha, estou fazendo a vistoria de fiscalização, eu lanço eles, onde está o seu certificado de funcionamento? Justamente para não criar empecilho. E os projetos técnicos, né, para eventos temporários, que é o famoso PET, que a gente chama, também isento para os riscos mínimo e risco baixo, que tem a ver com o número de público também. Eu não vou me aprofundar aqui, senão a gente vai ter um tempo, e eu vou deixar um tempo maior para os questionamentos, né, colocar à disposição. Tempo de tramitação é outro fato que é muito questionado também pelo Corpo de Bombeiros. Se tiver algum proprietário responsável pelo uso de alguma edificação e que receber do profissional, né, falar assim, olha, está demorando porque o bombeiro está demorando para analisar ou está demorando para vistoriar, duvide. Pode ir lá, pode nos procurar, porque por lei nós temos 30 dias para analisar. O analista, a partir do momento que protocolou o projeto, nós temos um sistema espetacular, que é exemplo para todo o estado. Entrou o projeto, ele tem 30 dias para analisar, 30 dias, por lei. Depois a vistoria, 10 dias úteis também. Então, às vezes, o que acontece, eu vou mostrar aqui mais à frente, então passa primeiro para análise, o projeto foi aprovado, executa-se todas as medidas que existem, que foram projetadas, então é acionada a vistoria, e aí a gente tem mais 10 dias úteis de prazo para ir lá e estar realizando a vistoria. Passou, foi aprovada a vistoria, é expedido então o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Ok, bom, eu acho que eu vou passar, só vou mostrar esse exemplo aqui, ó.
Esse aqui é um dos anexos, né, que compõe a instrução técnica 01, que fala dos processos administrativos da montagem do PSIP, que é o processo de segurança contra incêndio e pânico. Essa é a ficha que acompanha, né, a capa do projeto. Nessa ficha, nós fizemos questões de retirar o nome, né, das pessoas, foi retirado o endereço do estabelecimento, mas é uma ficha real. É uma dentre várias que nós tiramos lá, e isso está lá à disposição, né? É óbvio que essa informação nós só podemos passar para o responsável técnico ou o responsável pela edificação. Então nós fizemos questão de preservar a edificação e o profissional. Mas notem aqui, ó, na data, não sei se está legível aí, mas esse projeto, ele deu entrada no Corpo de Bombeiros, lá em cima, na parte superior, tem um carimbo, no dia 14 de maio de 2008. Dia 14 de maio de 2008, o profissional entrou com um projeto de segurança contra incêndio e pânico para análise. A partir daí, conta-se 30 dias para que seja transcorrida a análise. Houve a análise dentro do prazo e o profissional, e esse projeto foi notificado. O que é a notificação? Ele aponta especificamente os itens da legislação que não foram cumpridos. Ora, se eu tenho uma edificação com mais de 1.200 metros, uma edificação já existente, ou uma edificação nova com mais de 750 metros quadrados, eu tenho que ter o sistema fixo de hidrante. Então vamos dizer que ela tem deixado de contemplar esse sistema de hidrante. Então ele vai pontuar lá, notificado, motivo, descumpriu o item tal da instrução técnica, que determina a instalação do sistema fixo de hidrante. Um exemplo. Ok, foi notificado o projeto, o profissional voltou para pegar o projeto, não demorou muito não, ó, no dia 26/6 do mesmo ano, de 2008. Ele pegou o projeto, assinou, aqui vai o nome dele, a assinatura, no campo logo à frente, marcado em caneta aqui, nós apagamos, retornou no dia 31/8 de 2009, é isso, Reginaldo? O projeto retornou para análise no dia 31/8 de 2009. Então, 1 ano e 2 meses depois da data que o profissional retirou o projeto. E aí, nesse período, o que o responsável pela edificação acha? O bombeiro está segurando meu projeto. Bombeiro, eu vou na mídia, eu vou na imprensa, eu procuro o vereador, eu procuro o prefeito, vice-prefeito. Bombeiro não está analisando, mas o projeto está com um profissional. Alguns casos, nós temos excelentes profissionais em postos. Depois, volta a frisar. E depois ele voltou com o projeto, foi novamente notificado e foi retirado no dia 18/6 de 2010. É isso? 18/6 de 2010. Lá se foi também, mas quase 1 ano. Só nessa... Olha o lapso temporal decorrente, numa fase que nós, do Corpo de Bombeiros, volta a frisar, temos um prazo estipulado por lei. Tá? Então é só para saber, duvidem se algum profissional disser que o projeto está parado no Corpo de Bombeiros. A análise do projeto de segurança contra incêndio e pânico, então, esse é o choro do meu analista, os procedimentos. Se o PSIP, né, o processo de segurança contra incêndio e pânico, foi projetado com ausência de uma medida qualquer de segurança contra incêndio e pânico, poderá ser gerada uma notificação com um item apenas. Então é um exemplo também que nós ouvimos, que foi citado aqui no documento, né, que nós recebemos, e é normal. A pessoa não entende de fato. Olha, o meu projeto foi notificado, exemplo, por eu não ter contemplado o sistema fixo de hidrante. Ok, o analista vai pontuar, faltou, descumpriu o item tal da instrução técnica 17 que fala sobre hidrante. E depois voltou, só que ele voltou, aí ele pôs o hidrante, olha, contemplei o hidrante. Só que o sistema fixo de hidrante é uma instrução técnica específica. Então tem vários tipos de hidrante. Então tem 5 tipos de hidrante. Aí o profissional coloca o hidrante tipo 1. E a edificação, pela área, pela ocupação, ele exige o tipo 2. Outra notificação. Ele coloca uma reserva técnica de incêndio que vai alimentar esse hidrante menor do que a legislação, que é uma tabela da instrução técnica 17.
2, reserva técnica de incêndio. A tubulação do hidrante não atende a NBR específica que trata sobre o tema. 3, então ele coloca uma tubulação inadequada. 3 notificações, ainda sobre hidrante. De uma, já viraram 3. Ele não especifica na planta a bomba de incêndio, que tipo de bomba, a bomba principal, a bomba jockey. 4 notificações. O que mais? As mangueiras de incêndio não são adequadas, não atendem o caminhamento mínimo necessário. 5 notificações. As botoeiras de acionamento da bomba de incêndio, ele não especifica no projeto. 6 notificações. Eu posso estar citando vários outros fatores. Então, se o profissional de fato não entender, não estudar, não conhecer as normas, não se aventura não. Pega a informação, estuda, porque não vai passar. E eles trabalham com isso, tem gente que já está quase 20 anos na área. Mesmo não tendo a legislação, já tinha a legislação municipal e a legislação estadual, que é antiga, né? Então, só um exemplo para constar quando fala-se assim, ah, não, meu projeto tinha uma notificação, eu corrigi, o profissional corrigiu, voltou para análise, foi notificado novamente, apareceram 10. Aparece, senão... Mas o importante é que quem analisa, ele não pode tirar da cabeça dele. Olha, eu quero que instale aqui uma escada pressurizada nessa edificação. Por quê? Mas porque eu acho que o prédio é grande, tem muita gente, a câmara está lá embaixo, tem que dar exemplo e nós vamos pedir uma escala pressurizada. Não está na legislação, a legislação ela testa os parâmetros de acordo com a área da edificação e com a ocupação. Não tem como. E outra coisa, qualquer um profissional ou qualquer um responsável pelo uso da edificação, se não concordar com qualquer notificação que seja, ele tem um instrumento pela legislação para discordar e para, primeiro, solicitar reconsideração de ato para quem praticou a notificação no caso. Então o analista analisou, ele não concordou, e o analista entende isso de uma forma muito tranquila, e isso é ser técnico, né? Isso é ser técnico, isso é ser profissional. A gente tem uma contenda, um debate, mas é voltado para o crescimento, né? O Nogueira, o nosso analista, ele é chato mesmo. Mas ele está adstrito à lei. É unânime, ele consegue ser unânime em Poços de Caldas e região, mas ele está adstrito à lei. Reconsideração de ato. Se não atendeu a reconsideração de ato, recurso para mim. Então eu que vou analisar. E eu vou me pautar pelo quê? Pela lei, porque eu não quero cometer abuso de autoridade, eu não sou louco. Eu conheço a legislação, tanto da parte penal, da parte processual e da parte de bombeiro agora também, administrativa. Então depois, se o profissional ainda não se sentir, não, eu tenho direito com base nisso, ele vai entrar com recurso para mim, que sou o comandante da fração. Eu, da minha parte, eu vou montar uma comissão para estudar o recurso dele, vou dar um parecer formal para ele, eu tenho prazo para isso também. Meu prazo é apertado, então a partir do momento que eu recebo aquele recurso, por lei, eu tenho que responder rápido. Se ainda assim eu indeferir e a pessoa não se sentir, não ficar satisfeita, ela tem o direito e pode recorrer em segunda instância ao diretor de atividades técnicas do Corpo de Bombeiros em Belo Horizonte. Olha, eu acho meio difícil do meu analista aqui, pela cabeça dele, pontuar alguma notificação ou o nosso vistoriador que não estejam parados pela legislação. Então são os instrumentos, por isso que eu falo que o profissional ele tem que conhecer a legislação, saber os caminhos que ele pode percorrer. Depois, se quiser, a gente pode detalhar essa questão, que eu acho que é o ponto fundamental. A vistoria de liberação é uma outra fase, então. Além de seguir o processo, é outra coisa importante. Além de seguir o processo aprovado, o responsável pela execução deverá observar todos os parâmetros normativos das normas pertinentes a cada medida de segurança. Exemplo, sinalização e iluminação. Às vezes, as pessoas não entendem também. Amigos, minhas amigas e meus amigos, imaginem uma planta. O Nogueira, esse tempo atrás, da outra vez que eu comandei, eu lembro que ele estava no chão, rastejando. Eu falei, perguntei se ele estava passando mal. Ele abriu uma planta no chão, acho que era da Alcoa, que ele estava analisando um projeto de uma sala, num auditório, assim, para analisar uma das plantas. São várias pastas, né? Dessa aqui,
com várias plantas da empresa, da Danone, acho que era da Danone. E é humanamente impossível você conseguir vislumbrar tudo, o Thiago é engenheiro também aqui, né? Contemplar tudo numa planta. Então, às vezes, no papel você não consegue notar, mas quando o analista, a primeira coisa que ele fez quando ele chegou aqui foi vistoriar a edificação toda. Não sei se o pessoal notou, ele subiu, ele foi lá em cima, voltou, porque ele só vê papel. Quando ele vê a edificação, às vezes pode faltar uma sinalização, não deu o caminhamento necessário, teve uma mudança de rota, na rota de saída, então o vistoriador, no ato da vistoria, ele vai solicitar, olha, eu preciso de uma placa aqui para direcionar a saída, exemplo, e o papel às vezes é frio e não dá para contemplar. Outra coisa é a iluminação, também tem o caminhamento máximo, às vezes no projeto, passa por despercebido que às vezes há necessidade de eventualmente a instalação de mais alguma iluminação de emergência. Equipamentos que não constam no projeto não são detalhados. Ele vai pedir o detalhamento, vai pedir o laudo e a ART desses equipamentos, tais como compressores, caldeiras. Às vezes uma caldeira não aparece no projeto. Você chega num hotel, e vários hotéis têm, você chega numa empresa e tem caldeira. Olha, a caldeira ela pode se transformar numa bomba, então ela está tendo a manutenção adequada, ela tá de acordo com os parâmetros legais, então isso é normal. Aí a pessoa fala, não, mas eu já tenho meu projeto aprovado e não foi pedir, ora, no seu projeto nem contemplava isso, só se eu tiver uma bola de cristal para saber que lá você tem esse tipo de equipamento. E às vezes as pessoas ficam bravas e não entendem essa questão. Mas é muito simples, basta apenas querer resolver, né? Depois vencidas essas fases, então, é expedido o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB, que é o papelzinho, né? Às vezes a gente recebe muita gente lá, o desconhecimento, e é por isso que a gente encara com naturalidade, acho importante a gente vir e poder falar, por isso que a imprensa é importante também para divulgar. Nós recebemos pessoas que falam assim, ó, eu vim buscar o papelzinho do Corpo de Bombeiros, mas qual papel? Não, é um papelzinho que falou que eu preciso para regularizar meu estabelecimento. A gente tem, de certa forma, aí a gente orienta a pessoa, né, com todo respeito e tal, mas assim, o tamanho do desconhecimento que existe, né? Ou você tem o quê? Eu tenho um depósito de 1.500 metros quadrados diário. Estou armazenando uma carga de incêndio elevadíssima lá, produtos de alta combustão, né, de combustibilidade, e às vezes não sabe que tem que apresentar um projeto. E o pior de tudo, constrói antes de ter o projeto analisado, e aí vem os problemas. Porque executa já, e para a gente, quem é engenheiro sabe, quem já mexeu com construção sabe que é muito mais difícil você mexer depois que já está pronto do que se você pensou antes, né? Planejou antes. O AVCB, ele é um documento, então, que vai comprovar que aquela edificação ela está legalizada junto ao Estado de Minas Gerais e vai comprovar que aquela edificação ela tem acessibilidade ao veículo e aos militares do Corpo de Bombeiros em caso de uma emergência. Ela vai comprovar que aquela edificação dispõe das medidas de segurança necessárias para a gente realizar o combate, o enfrentamento de um incêndio, e principalmente ela vai garantir que aquela edificação tem condições de escoamento de sua população, que ela predispõe a receber. Saída das pessoas com segurança, no tempo adequado. Isso é o que garante. Ele não garante que não vai acontecer nenhum problema. Não vai pegar fogo na minha edificação, nunca vai ter um acidente. Não garante isso. Mas ele garante essas 3 medidas que são fundamentais. Acesso do Corpo de Bombeiros, combate ao princípio de incêndio, pelo menos, e desocupação com eficiência. Esse é o papel, esse é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Ele é expedido pelo Estado, né, o governo do Estado. Ele tem vários pontos de segurança, como se fosse um papel moeda, né? Ele tem os seus dispositivos que a gente só vê, consegue verificar que é de fato a legitimidade dele com uma luz negra. Ele tem os dispositivos. Então, esse auto de vistoria, esse documento, ele tem que ser afixado na parte
principal, na entrada da edificação. É isso que vai garantir, obrigatoriamente, por lei ele tem que estar fixado. E seria tão bom que nós atrelássemos a qualidade do estabelecimento ao auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Seria tão bom, isso não é muito bom, né? O fato da minha filha já estar virando adolescente não é muito bom. Mas, toda vez que ela fala que ela vai em uma edificação, numa festinha, né? Numa casa de shows, qual casa de show que é? Né? Vê lá na parede, na frente dela, se tem esse documento aqui, ó. Isso aí que garante a segurança da edificação. Senão você entra em cada armadilha e a população não tá ainda preparada para ir cair em armadilhas. Porque entra em cada local. Se a gente parar, eu já, pela visão de bombeiro, em todo lugar que eu entro, eu já visualizo rota de fuga e as medidas de segurança. Já está comigo. Mas antes disso eu não visualizava. E a gente entra em cada lugar que são realmente verdadeiras arapucas. E isso tem que ser atrelado à qualidade do estabelecimento, nosso auto de vistoria. Eu gostaria de citar aqui outro caso também, podia citar o próprio Bandeira do Sul, né? Mas esse da Boate 15 em Santa Maria, em 2013, né? A sucessão de falhas, né? Que redundou na morte de 242 pessoas. Então, a ausência do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, solicitação do Ministério Público para redução de ruído, e com isso foi instalado um revestimento nas paredes e teto com material combustível e tóxico, né? Alterações na estrutura, né? Fechamentos de janela. Quem viu, acompanhou o fato, viu que todas as janelas haviam sido fechadas, lacradas, foi colocada alvenaria mesmo. Sinalizador disparado pela banda, né? No início, que deu início ao incêndio. Espuma em sistema de ventilação perto do palco, que ocasionou a rápida propagação. Extintor vazio, para quem não sabe, houve um princípio de incêndio. O incêndio já é o fogo fora do controle, mas houve o princípio, inicialmente, e tinha um extintor abaixo, logo abaixo. E o profissional, um dos integrantes da banda, pega o extintor de incêndio. No que ele pega o extintor de incêndio, ele joga para o fogo, para a base do fogo, e aciona, mas não sai nada. Porque dias antes teve uma festa, foi aniversário, né, de uma pessoa lá da boate, e que eles usaram o incêndio para fazer igual o Didi Mocó lá no programa dele, bacana e tal, e deixaram o extintor lá. Então, assim, foi o Didi que gostava muito de usar o extintor nos programas, minha filha adorava. E senão não tinha um incêndio na boate, o extintor estava vazio. Saídas obstruídas, tinham gradis, né? Nas saídas, você está interrompendo a saída de emergência. Tinham verdadeiros bretes nas saídas. Um acúmulo de fumaça tóxica, despreparo, de funcionários e frequentadores. Os funcionários ainda fecharam, né, a boate. E a superlotação, né? Era a capacidade de público de 600 pessoas, tinha aproximadamente 1.300. Resultado, 242 mortes. Dessas 242 mortes, hoje nós temos transitado em julgado e condenados 4 bombeiros, dentre eles um major, enfim, o resto ainda não está em tramitação, enfim, mas os bombeiros já foram apenados, já estão até cumprindo a pena. Depois fica, né? Depois que acontece o acidente, a culpa, de quem que é a culpa? A primeira coisa que a imprensa, vamos olhar um pouco o nosso lado também, né? Primeira coisa que acontece quando acontece um acidente numa edificação, num evento, aquele pessoal que estava ali, aquele batalhão ali, que estava lá na frente, bravo comigo já da imprensa, eles vão tudo lá para a nossa companhia e viram assim e falam assim: ô major, tinha VCB? Por que estava funcionando então? E aí eu fico com a legislação toda, né? E já fico pensando assim, ó, na minha esposa levando, se eu fumasse, ela levando cigarro para mim na cadeia. É mais ou menos dessa forma que a gente sente. Eu fiquei quase 3 dias que eu não conseguia dormir. Eu tinha desistido de dormir depois do episódio de Bandeira do Sul, porque ligou a imprensa de Portugal, Espanha, aquele pessoal bonito da Globo, Record, todos no celular funcional que o Corpo de Bombeiros deixa comigo. Todos, sem parar, você não tem tempo nem para pensar.
nem para pensar. Eu não quero passar por isso de novo, não quero mesmo, né? E não vou passar por isso. Não é responsabilidade minha se a pessoa não quer se regularizar, e eu deixo isso bem claro para qualquer um. Então não adianta nem me pedir para fazer coisa errada. Quem quer regularizar tem tudo, deixa até os profissionais de certa forma para ajudarem, até porque a própria lei de segurança contra incêndio e pânico, a 14.130 de 2001, ela proíbe, por lei, qualquer um deles de prestar qualquer tipo de assessoria sobre segurança contra incêndio e pânico. Se o sargento Reginaldo e o sargento Nogueira aposentarem, eu quero que eles trabalhem, militem na área, porque eles têm um conhecimento espetacular, mas enquanto eles estiverem na ativa, eles são proibidos por lei. Então tem pessoas responsáveis pelo direito que vão lá perguntar para mim o que eu faço. Ora, eu quero ajudar, mas eu não posso, que isso é assessoramento, você tem que contratar um profissional capacitado, habilitado para isso. Só que às vezes o próprio profissional vai lá, qual que é a solução para a minha edificação? Eu não posso ficar dando a solução para ele, porque eu também não sou o dono da razão, eu sou o órgão fiscalizador, o Ministério Público, ele não vai falar só faz, não vai, e eu não posso por lei. Então eu gostaria que entendesse isso, porque eu também sou fiscalizado, e minha tropa não gosta desse tipo de coisa. A gente está lá para resolver dúvida técnica, casos específicos, pontuados. Eu não posso chegar para a pessoa e falar, ô Major, o que eu faço? Ué, segue a lei. Segue a lei. É para isso que existem os profissionais. Bom, depois desse fato da KISS, então nós tivemos aí 2.207 análises de processo de segurança contra incêndio e pânico, 2.464 vistorias realizadas, 49 interdições, 217 multas aplicadas. O bombeiro começou a trabalhar depois que aconteceu as 242 mortes. De certa forma foi, sabe por quê? Porque depois que aconteceu as mortes, depois que ocorrem os acidentes, todo mundo liga. Hoje em dia tem um número, 3 dígitos, um tridígito, 181. A pessoa liga e não se identifica, eu quero fazer uma denúncia sobre a edificação tal que não tem laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros. Toda vez que entra um DDU para a gente, eu tenho a obrigação de respondê-lo também com prazo. Vem de Belo Horizonte. Tem alguns que ficam até piscando, né? Vermelhinho na tela, né? Já liga, eu tenho que obrigatoriamente. E isso eu não acho ruim. Isso foi uma conscientização da população. E nós vamos chegar num nível que a pessoa de fato ela vai atrelar o nosso laudo de vistoria, a segurança e qualidade do serviço prestado a qualquer edificação que seja. Então, o número de denúncias elevou-se de forma gigantesca, né? E isso demandou que nós fizéssemos o nosso reajuste para dar vazão a essa demanda, aumentando o efetivo, treinando mais bombeiros. Nós estamos com uma equipe nova, chegando aí de sargentos graduados, atuando na área, justamente para dar vazão a toda essa demanda. A gente fala o seguinte, né, para finalizando aqui, eu sou pago para ser pessimista. Sou pago para ser pessimista. Eu estou ouvindo algumas pessoas dizendo o seguinte, ó, no dia 19 de janeiro nós tivemos uma inundação, um alagamento, né, considerável aqui no nosso cenário central, que eu nunca tinha visto. E aí eu vejo algumas pessoas falando assim, ó, não, mas isso foi uma chuva que não vai acontecer mais. Isso foi uma vez, né? Não vai mais acontecer. Caiu muita água, caiu uma tromba d'água. Eu nunca vi a tromba d'água, mas fala que, né? Não vai acontecer. Olha, efeito El Ninho, impermeabilização do solo. As geleiras, os polos, né? Descongelando. Cada vez mais períodos de estiagem mais longos e chuvas mais intensas, mais fortes. Eu vou acreditar que isso não vai acontecer de novo? Então, assim, pelo contrário, vai acontecer e tem que ser adotadas medidas para a gente fazer frente a curto, médio e longo prazo. Por isso que eu digo, nós do Corpo de Bombeiros, a gente não se ilude, né? Se eu falar assim, isso nunca vai acontecer. Por isso eu cumprimento mais uma vez o vereador Paulo Tadeu, que a gente viu, nós andamos em toda essa parte subterrânea de Poços de Caldas que eu não conhecia. Uma parte bacana, e eu lembro que o nosso ex-prefeito, o vereador Paulo, fez obras nessa parte, né? E é importante, eu não sabia o que existe embaixo de Poços de Caldas.
importantíssimo, aquilo carece de uma manutenção, aquilo carece de um estudo de médio e longo prazo, porque vai crescendo. O trabalho, um trabalho bacana que foi feito lá no Ribeirão Vai e Volta, na irradiação, ele foi levando um volume de água muito elevado, ficou realmente muito bom. Mas no trecho ali para frente, ele não acompanhou, né? Até pela própria ocupação desordenada que ocorreu ali. Se a gente verificar, a gente vai ver que toda a água de Poça é naquele sentido, né? É leste-oeste, ela vem de leste e vai caminhando para oeste. E aí a gente vê a questão da impermeabilização do solo, né? Realmente carece de estudo. E nós, do Corpo de Bombeiros, somos pagos, eu principalmente, para ser pessimistas. Bom, tá aí o nosso tridígito, né, do Corpo de Bombeiros. Eu acho que, da minha parte, eu coloquei, se eu entendi, eu acho que eu busquei, né, tirar o maior número de dúvidas possíveis. Mas, não obstante aqui, o período que a gente permanecer aqui na Câmara, que é um prazer para a gente sempre atender a solicitação, ao requerimento, nós estaremos sempre à disposição no Corpo de Bombeiros para debater, esclarecer o motivo da nossa fiscalização e orientar. A gente nunca se furtou de orientar. Mas volto a dizer, a gente é uma lei inexorável, né? É uma lei de ação e reação, é a lei de causa e efeito. Para a pessoa resolver, ela primeiro tem que querer e tem que ter um pouquinho, né? Tem que plantar um pouquinho de humildade para a gente começar a discutir e debater os assuntos, que eu tenho certeza que, se formos tratados com respeito, a recíproca ela vai ocorrer também, tá bom? Agradeço, presidente, a oportunidade e me coloco à disposição. Obrigada. Só para informar, Major, citou várias vezes a imprensa, lembrar que a Câmara transmite pela internet a sessão ao vivo e depois fica à disposição aí, com a imprensa, a população toda. Bom, vou abrir o plenário, então, para os questionamentos. Pode ser o primeiro? Vereador Paulo Tadeu? Vereador Paulo Tadeu, o primeiro inscrito. Bom, Major, primeiro eu queria cumprimentá-los e aos seus colegas pela presença aqui, dizer que é uma satisfação muito grande recebê-lo. Dizer também que é habitual nessa casa acolher as pessoas com muita consideração e respeito. Não seria diferente, particularmente com a corporação, que agora em agosto faz 105 anos? 105 anos? Me ajuda aí. 105. Faz 105 105 anos. Perfeito. 105 perfeito. anos, agora em agosto. 900. E que merece de nós, assim, o maior respeito. Acho, senhor presidente, que aquilo que foi colocado aqui pelo Major foi bastante esclarecedor. E eu, se fosse possível, gostaria que a senhora recomendasse que esse trecho da ata fosse transcrito literalmente, porque de fato há muita informação extremamente esclarecedora nessa intervenção do Major. Eu queria colocar também que nós tivemos uma oportunidade mesmo de estabelecer uma grande parceria com os bombeiros, na época que fui prefeito. Tivemos a oportunidade de ampliar a sede ali da Rua São José, e acho que teve mais uma viatura pequena, não lembro mais exatamente o que é que nós conseguimos, na época, com os poucos recursos da prefeitura, fazer. Mas foi um orgulho para mim ter conseguido participar do financiamento deste veículo eclético, né, que o Corpo de Bombeiros tem funcionando até hoje, e dizer que foi uma obra-prima dos bombeiros. Aquilo é um projeto dos bombeiros, né, foi uma proposta trazida pelos bombeiros, um caminhão com aquelas características. E eu tinha, pastor Valdir, o senhor que trabalhava lá, eu tinha um acordo com a Alcoa, que eu dizia para eles, logo que eu assumi a prefeitura, eles me disseram: olha, o problema nosso é que nós temos aqui recursos da fundação, recursos da Alcoa, mas a gente não tem contrapartidas. E eu disse a eles: olha, você não vai ter $1 que vocês colocarem no município que eu não coloque um também. E nós fizemos uma parceria que de fato permitiu
que nos 4 anos nós fizéssemos perto de 32 projetos em parceria Prefeitura Municipal e Alcoa, entre os quais 2 coisas que eu me orgulho muito. Essa do caminhão, que me aproximou muito do Corpo de Bombeiros e me deu a medalha Pedro II, e também o Jardim Botânico, que foi uma grande parceria com a Alcoa. A outra questão que eu gostaria de comentar rapidamente, até para ir mais para o corpo das minhas preocupações, nem questionamentos. O senhor tem razão quando o senhor diz que tem que ser pessimista e que outra chuva dessa vai ocorrer. Na verdade, na hidrologia, a gente sempre trabalha com a pior ocorrência. Quando nós vamos trabalhar para fazer uma construção na beira de um canal, nós temos que saber qual foi a intensidade de chuvas nos últimos 100 anos, qual foi a maior chuva, e em função da maior chuva, fazer o nosso projeto. Quando você vai fazer uma usina hidrelétrica, você tem que saber qual foi a pior chuva da história registrada, para que você possa determinar qual é a verdadeira potência daquela usina, né? E certamente, numa visão de prevenção em relação a desastres naturais, esta chuva tem que ser considerada como uma possibilidade iminente, porque ela é a pior ocorrência, pelo menos que nós temos conhecimento. Agora, que realmente é difícil de acontecer, quase improvável, mas quem trabalha tecnicamente, o Corpo de Bombeiros o faz, com desastre natural, tem que considerar isso como uma possibilidade para amanhã. Não tem dúvida com relação a isso. Com relação ao convite propriamente dito, e posso dizer que boa parte das minhas dúvidas foram esclarecidas, eu queria dizer o seguinte: tem uma coisa que eu tenho absoluta convicção que nós não vamos ter nunca por parte do Corpo de Bombeiros, que é a displicência. Isso não se espera de uma corporação com esse nível de respeito que conquistou no Brasil. Mas o que eu estou querendo colocar é que não há da minha parte nenhuma preocupação individual com um ou outro projeto que tenha acontecido. O convite foi inspirado com uma série de demandas que foram chegando, particularmente para mim, deve ter chegado para outros vereadores, eu tenho certeza que para a doutora Regina chegou, e para outros vereadores também, com relação a uma preocupação quase exagerada, né, que acaba inviabilizando alguns projetos que estavam em curso, inclusive havendo pessoas mesmo dizendo que estavam desistindo de alguns investimentos porque entendiam ser muito difícil lidar com o nível e o padrão de exigência do Corpo de Bombeiro em Poços. Entre essas questões que eu queria colocar, por exemplo, e aí esse ponto o senhor não abordou, talvez porque não esteja no ofício. Há uma exigência específica do Corpo de Bombeiros para credenciar fornecedores de equipamentos, independente da BNT. Há o Corpo de Bombeiros quer ter a sua própria, vamos dizer assim, a sua própria carteira de padrão de exigência para equipamentos a serem fornecidos para os edifícios? Essa é a pergunta. A primeira delas, depois tem mais alguma aqui. O senhor quer responder, por favor. Ok. Por favor, Obrigado pela pergunta, doutor Paulo. É a oportunidade, né, de estarmos esclarecendo. Nós temos a instrução técnica 34, ela trata especificamente sobre o credenciamento de profissionais e empresas. É isso, Reginaldo? É 34 mesmo. E quanto aos profissionais, eles têm alguns documentos que eles têm que apresentar e se cadastrar junto à nossa diretoria de atividades técnicas. Quanto às empresas, doutor Paulo, é exclusivamente fator econômico mesmo. O Estado ele vai verificar se a empresa não possui nenhuma pendência
junto ao Estado, junto a nenhum imposto, nenhuma taxa junto ao Estado. O Corpo de Bombeiros ele não realiza nenhum tipo de teste, vistoria ou nenhum ensaio nos equipamentos, nos materiais fornecidos pela empresa. Mas nós, por obrigação, e isso consta na legislação, que todas as empresas que fornecem materiais relacionados à área de prevenção e combate a incêndio, elas devem estar cadastradas. E esse cadastramento é junto à corporação, mas é uma imposição do Estado. Tá, então existe uma instrução... Existe específica com essa finalidade. Obrigado. Com relação... o senhor falou rapidamente, eu gostaria que o senhor pudesse nos trazer um pouquinho mais de luz sobre a questão dos edifícios mais antigos. A questão dos edifícios mais antigos, elas têm... É evidente que aí eu repito, né, que não estamos pregando nenhuma displicência, mas os edifícios mais antigos, eles têm características muito próprias. Alguns, inclusive, não sei se é o caso aqui em Poços, mas deve ter aqui em Poços, alguns até que são tombados, né, que tem uma dificuldade de intervenção imensa. Mas vamos mencionar esse aqui como exemplo. É um edifício de 70 anos. Né? O padrão de exigência aqui, como é que primeiro porque eu diria que ele é antrópico, né? Quer dizer, ele é anterior a toda a legislação de prevenção e combate a incêndio e pânico. Então, em tese, juridicamente, ele não se submeteria a uma legislação que foi aprovada muitos anos depois da sua existência. Mas é evidente que nós temos que encontrar um caminho comum, hein? Não é porque mora num prédio antigo que vai ficar sujeito a às inseguranças que os bombeiros identificam. Como tratar essa questão dos edifícios antigos, tanto do ponto de vista do antropismo, quanto do ponto de vista da dificuldade arquitetônica e também, evidentemente, das dificuldades econômicas dos condôminos? Bom, eu volto. Que bom que é filmado, né, transmitido depois, porque a riqueza do debate aqui está sendo muito bacana. O senhor está entrando nos pontos realmente, pontos chaves, né? E está nos dando a oportunidade de esclarecer essas questões. Absolutamente nenhuma edificação ela é fadada a permanecer irregular, ilegal. Então, a legislação ela contempla primeiramente edificações existentes e edificações novas. Então nós já temos uma diferenciação. Ela é menos severa para as edificações existentes. Nesse caso específico, e é bacana esse caso aqui do edifício Bauxita, não estou enganado, realmente o senhor tem toda a razão, ele tem 75 anos que foi construído, e nós temos até edificações até um pouco mais antigas aqui no nosso município, algumas tombadas. Existe uma legislação específica para edificações tombadas, e que eu notei antes de vir para cá, eu pedi para dar uma olhada no projeto de segurança contra incêndio e pânico aqui da edificação, e vi que o responsável pelo uso, e eu sei que tem a intervenção aí, né, dessa casa, muito importante e fundamental, em resolver o problema. De fato, eles não conseguem se adequar à legislação, porque é muito antigo. Houve aí, então, uma impossibilidade técnica. Nos casos de impossibilidade técnica, o artigo 29, vou tomar a liberdade porque ele é pequenininho, e eu acho que ele é bem esclarecedor. Do decreto 44746, que foi modificado pelo decreto 46565, no artigo 29, ele diz que, artigo 29, das disposições finais, na ausência de normas, omissão de regras gerais e específicas, impossibilidade técnica do cumprimento das exigências deste decreto e, nos casos especiais, será designado o corpo técnico do Corpo de Bombeiros para analisar e emitir parecer. Parágrafo único.
O diretor de atividades técnicas do Corpo Bombeiro disciplinará o funcionamento do Corpo Técnico. O Comando Geral, a diretoria de atividades técnicas do Corpo Bombeiro, tem autonomia para disciplinar os assuntos relativos à segurança contra incêndio de pânico no Estado, desde que não contrarie o disposto nesse decreto. Um caso clássico de impossibilidade técnica, iria mexer na caixa de escada, né, da edificação, e o profissional responsável técnico, RT contratado, propôs uma medida mitigadora. Ora, bombeiros, o prédio antigo não se adequa à legislação, não temos condições de adequar. Existe um caso clássico de impossibilidade técnica, que eu vou entrar na parte estrutural da edificação, eu vou comprometer essa parte estrutural. Estou me comprometendo a mitigar os riscos, vou superdimensionar as demais medidas existentes. Nós temos sistema de hidrante, nós temos, imagino que tem aqui, nós temos os extintores, temos sinalização, iluminação, a possibilidade da construção de uma escada externa, e foi aprovado. Olha só, vejam bem, um profissional, doutor Paulo, um profissional técnico na área, fala assim, ó, eu não tenho condições de cumprir isso por impossibilidade técnica. Estou me comprometendo a mitigar o risco dessa outra forma. O nosso corpo técnico tem autorizado tudo. Eu tenho acompanhado os boletins gerais. Se o profissional capacitado fala que tem possibilidade técnica e vai mitigar de outra forma, tem passado. Então, eu volto a falar, por isso que eu digo com muita tranquilidade, não há nenhuma edificação condenada à irregularidade. Basta o quê? Apenas um pouco de ação, de interesse e conhecimento, porque às vezes a importância do senhor estar fazendo esse questionamento, porque as pessoas às vezes desconhecem essa possibilidade de fazer a alegação de impossibilidade técnica para a gente encaminhar uma instância superior. Então foi autorizado a medida mitigadora e está, imagino que em fase de execução. O projeto já foi aprovado, né? Foi aprovado o projeto, ou não, está para análise, ou Nogueira? Está em análise, mas foi autorizado o que foi solicitado pelo profissional. Major, mais duas questões rápidas aqui e eu encerro. Duas perguntas. Uma é a seguinte: o mesmo projeto, ele é analisado em todas as fases, digamos que ele... Aqui nós chamamos de diligência, né? Se você devolve lá coloca à disposição do técnico da engenharia ou da arquitetura para responder algumas questões que o Corpo de Bombeiros levanta, né? Olha, falta isso, tem algum problema em tal corredor, tal coluna, o extintor não pode ficar aqui, que aqui vai passar, vai bater a cabeça e tal. Quando esse projeto volta da diligência, ele é analisado sempre pelo mesmo analista ou ele pode cair na mão de outro analista? Bom, ajuda muito, doutor Paulo, a questão de ser o mesmo profissional, pelo fato de ele já conhecer o projeto. O projeto é bem complexo na maioria dos casos, exceto projetos mais simples, mas temos projetos bem complexos. Então facilita muito o trabalho, né, de já ser a pessoa que analisou preliminarmente. Existe alguma dinâmica diferente lá, o Nogueira, Reginaldo? É isso que é feito? É o mesmo analista? É isso? Legal, necessidade legal disso existe? Não, é feito por questão de facilitação, né? Não é mesmo na análise, é isso? Então é isso, doutor Paulo, realmente não há... Podemos trocar o analista, mas por questão de celeridade mesmo, né? Imprimir celeridade ao feito, realmente é feito pelo mesmo. Finalmente, eu achei interessante a expressão aqui, conferencista da lei. E aí, durante esse momento que se discorria sobre esse termo, colocou muito a dificuldade de alguns técnicos em compreender a lei na sua totalidade. Existe a possibilidade, ou se já existe, a possibilidade de transformar essas exigências num formulário de checagem que a própria engenharia e arquitetura pudesse, ou se você já tem, um formulário de checagem não para o analista, não para o conferencista da lei, mas para a outra ponta do projeto? Excelente também, né? É uma coisa
nós temos uma cartilha do AVCB, se eu não me engano, falta divulgação, eu reconheço. Excelente ideia, confesso que já pensei nisso. O Infocip, né? Hoje em Belo Horizonte, doutor Paulo, e a tendência é que chegue aqui em breve, os projetos são todos apresentados de forma informatizada. Chama-se Infocip, é o sistema. Ele é interligado ao Minas Fácil. O Infocip, ele já faz a correção quase que automática. Se há uma pendência, uma falha na parte no projeto, ele já não manda e ele aponta para o profissional a falha existente. A ideia é espetacular. Eu acho que falta mesmo conhecimento, informação, não só para os técnicos que militam na hora, mas para a população. Acho que também uma cartilha mostrando um passo a passo para a chegada ao AVCB, acho uma ideia fantástica. Nós vamos estar levando essa para a DAT, né? Eu já vi, mas eu acho que saiu muito pouco do material. Inclusive eu tenho, e de repente até com o município aqui, uma parceria para a gente estar reproduzindo esse material. Acho uma ideia fantástica, para facilitar realmente um trabalho, e isso reflete para a gente. Por isso que eu quero que às vezes quando eles aposentarem, eles entrarem na área, porque vai facilitar demais para a gente também, né, o trabalho. E por isso que eu falo também, nunca se furtem de orientar os profissionais, porque é menos trabalho. É bom quando a gente recebe um projeto feito, um processo de segurança, é um processo na verdade, o projeto é uma parte, é um processo de segurança contra incêndio de pânico, bem feito por um profissional que entende de legislação, é muito bom. Tá? Mas é uma bacana ideia, me comprometo em levantar essa bandeira e estar divulgando essa cartilha assim. Algo parecido com o Infocip é algo que essa casa luta aqui há muito tempo para ver se a Secretaria de Planejamento também adota uma técnica semelhante. Bom, muito obrigado pelos esclarecimentos, e eu não poderia deixar de cumprimentá-lo aí pelo brilhantismo da sua exposição. Muita coisa que eu tinha dúvida, eu saio daqui absolutamente orientado e esclarecido. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Um debate muito rico e, lembrando, foi uma ambulância também. E eu só frisar o seguinte, esse dia eu estava pensando nisso, que investimento bem feito, né? Quando a gente faz um investimento num veículo, salva a vida, e quantas vidas esses profissionais já salvaram numa emergência. E é muito bacana, eu já estava conversando sobre isso, que quando eu vim para o Corpo de Bombeiros, o foco, né, da instituição que eu estava era no autor, era empreender. E do Corpo de Bombeiros foca na vítima. Quando eu chegava nos acidentes com eles, eu olhava assim, tem bebida, bateu o carro porque estava bebendo. Tem um cigarro de maconha ali no porta-luz. E eles, se tivesse arma, eles não estão nem aí. Eles querem salvar. E é isso que Papai do Céu me deu a oportunidade de ir para o Corpo de Bombeiros. E eu agradeço todos os dias, porque é muito bacana, principalmente quando toca a nossa sirene lá, eles têm 60 segundos para entrar, embarcar as viaturas, e o que vem na cabeça é sempre salvar, e eu acho muito bacana isso, Corpo de Bombeiro. E essa ambulância, esse caminhão contribui muito para isso. Pastor Valdir Cimentini. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o brilhantismo da sua apresentação, Major. Obrigado. Eu tenho sempre um carinho muito grande com o Corpo de Bombeiro, desde da sua instalação, e uma dúvida que me ocorre é a respeito do profissional credenciado para estar desenvolvendo esses projetos. Existe um credenciamento e como que é feito esse credenciamento para o profissional que desenvolve o projeto de bombeiro? Obrigado pela pergunta. Realmente, eu volto na instrução técnica 34, ela disciplina o feito, né, para o profissional se cadastrar. Tem que desembolsar um dinheiro, né, Chiquinho? O engenheiro Francisco. Então, assim, o Estado, ele, através da DAI, né, o documento de arrecadação estadual, está na faixa de uns 500, pouco mais de R$500, né? Ele se cadastra, ele manda lá para a gente, passa por mim o registro dele no CREA, então ele passa, ele mostra que ele é um profissional capacitado, ele recolhe o DAI e nós então encaminhamos essa documentação, monta-se um processinho e a gente encaminha para a nossa diretoria de atividades técnicas,
que cadastra o profissional no nosso site, inclusive, no site oficial do Corpo de Bombeiros. Qualquer pessoa que queira contratar um profissional, vai lá e joga, eu quero, deixa eu ver se o engenheiro Francisco aqui, ele está cadastrado, vai aparecer o nome dele lá no site do Corpo de Bombeiros, assim como toda a legislação de segurança contra incêndio e pânico. Então, é necessário que haja esse cadastramento para a execução dos projetos com mais de 750 metros quadrados de área. É isso? Nós temos uma instrução técnica específica que disciplina. Infelizmente, não é a garantia de qualidade. A gente brinca lá, porque a gente tem muita gente boa, mesmo que a gente tem um relacionamento bacana, fica uma amizade. E às vezes as pessoas perguntam, mas gosta mais de um engenheiro? Olha, não tem como. Se a pessoa me trata, me cumprimenta, bom dia, eu vou tratar também da mesma forma. É a lei de ação e reação, né? Causa e efeito. Essa pessoa me xinga, eu não vou xingar, vou tentar não xingá-la, descer ao mesmo nível, mas eu não vou ter simpatia por ela. E claro que os profissionais, eu não tenho nenhum caso específico, mas tem outros que ele tem mais receptividade e aceita de uma forma mais tranquila a conferência, né, da legislação. Nós somos conferencistas, nós não fazemos, não corrigimos projetos, não entramos nessa seara. Vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, eu também queria cumprimentar o Major Edirlei e toda a corporação aqui presente. Apenas isso, eu me satisfiz com as perguntas do líder do senhor prefeito, o vereador Paulo Tadeu. A gente tem mais que continuar dando nosso apoio de todas as formas aos bombeiros. Eu tive a oportunidade nessa legislatura de encaminhar um ofício, lógico que foi apenas um grãozinho de areia, mas pedindo ao alto comando que Poços de Caldas passasse a ter essa nova corporação dos bombeiros, né, que tem agora o comando aqui com o sexto comando, né, e mudou. Então a gente fica feliz porque sempre falo, bombeiros em Poços de Caldas tem uma história ligada com a imprensa. A imprensa pediu, a imprensa sempre cobrou, né, no passado, e o município sempre retribuiu. E os bombeiros sempre também mostraram, né, muita vontade, e por isso que são tão elogiados e tão admirados. Tomara que continue cada vez melhor sob o seu comando aqui, Major. Muito obrigado. Viu? Vereador Thiago Cavelani. Senhor presidente, Major, eu, a princípio, gostaria de dar aí boas-vindas ao capitão Marcelino, que chega aí na cidade, a todos os novos componentes da corporação. Espero que vocês aprendam a amar Poços de Caldas, que não é difícil, assim como Poços de Caldas também ama o Corpo de Bombeiros. Então sejam todos bem-vindos aí, que vocês tenham aí tempos de paz, né? Major Edirlei, meu amigo que conheço a trajetória aí, dos seus 20 anos de militância aí dentro seja na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, acho que nós nos conhecemos há pelo menos uns 10, né? Então, parabéns pela trajetória e pela sua história dentro da carreira militar. Acompanho desde a época de Zona Sul, né? Depois comando de cavalaria, depois a ida para a Corporação dos Bombeiros. Parabéns por uma forma tranquila, serena e progressista que o senhor vem desenhando aí a sua carreira. Fico muito satisfeito de ver pessoas abnegadas e dedicadas com o senhor aí essas corporações. Gostaria de deixar uma pequena contribuição, mas na linha do que também já comentou o vereador Paulo Tadeu, da falta de informação. Muitas vezes o profissional da engenharia, por não ter essa capacitação durante a sua formação, ainda é uma coisa que fica, de certa forma, obscura. Ele se atenta arduamente à legislação municipal, às leis que determinam aí o uso e ocupação do nosso solo, e essa questão do Corpo de Bombeiros, entendo que talvez com uma boa parcela dos engenheiros, ela ainda fica meio distante. Não para obras acima de 750 metros, como o senhor colocou aqui. Essa sim vai para a mão de um profissional, essa sim é repassado para engenheiros que trabalham quase que especificamente e exclusivamente com isso, mas para obras com menos de 750 metros quadrados. Falta, às vezes, a instrução de que ele também tem uma responsabilidade, que ele também precisa fazer um
processo, mesmo que simplificado, junto à corporação. Então isso, acho que talvez com essa confecção dessa cartilha pode ser um caminho, né? Ou de iniciativas como essa mesmo aqui, de se pronunciar em público, de levar conhecimento não só de quem está construindo, não só do construtor, mas também dos engenheiros que planejam e projetam essas construções. Acho que isso é fundamental. Desmistifica um pouco, né? Fala, olha, não é tão complicado assim, não é tão difícil assim. Existem formas mais tranquilas, mais acessíveis para a gente fazer dentro do correto, dentro do legal. Acho que a ampliação dessa informação seria extremamente saudável. Outra coisa que eu gostaria de pedir para o senhor, Major, se possível, deixar conosco uma cópia dessa sua apresentação. E como outros colegas já falaram aqui, ela foi extremamente esclarecedora. Se possível, deixar... Já está no sistema. Já está no sistema. Então, melhor ainda. Está na rede, inclusive. Porque ela serve até como material de estudo para outros vereadores e depois posterior instrução, né? Posterior instrução. E minhas contribuições eram essas. Desejar-lhe aí sucesso na carreira de major. Espero que continue prosperando aí no comando. E sucesso para toda a corporação aqui em Poços de Caldas. Como já disseram os outros colegas aí, é a corporação da qual nós temos um grande orgulho aqui em Poços de Caldas. Parabéns mais uma vez ao senhor e aí extensivo a todos os bombeiros de Poços. Obrigado. Vereador Rogério Carrilho. Major Dirley, queria dar os parabéns pela sua presença, pelas explanações. Aproveitar também e dar as boas-vindas aí ao capitão Marcelino, seja bem-vindo ao Poços de Caldas. Com certeza o senhor vai desejar muito não ir embora daqui, né? Porque parece que é uma regra aí aos comandantes, tanto da Polícia Militar, né? Porque é uma cidade agradável, vocês vão gostar muito, com certeza o senhor vai gostar muito daqui. Também é inegável, né, o trabalho que o Corpo de Bombeiros presta no Brasil inteiro, no estado de Minas e principalmente o que nos interessa, que é aqui na cidade de Poços de Caldas. Ainda ontem estava vindo aqui na Rua Junqueiras e vendo uma viatura do Corpo de Bombeiros, né, e a mobilização dos carros, né, se encostando para dar a passagem, e a hora que o Corpo de Bombeiro passa, a única coisa que vem no coração da gente é assim, vai com Deus, né, porque está indo atender alguém que realmente está precisando. A gente já imagina um monte de coisa, né? Será que é um acidente de carro? Será que é um incêndio? Sei, né? Porque a gama de trabalho de vocês é muito grande. Mas eu gostaria só de fazer um questionamento, um esclarecimento com o senhor. É lógico que a gente não pede tratamento especial para nada. O que tem que se fazer, tem que se fazer. Nós participamos, aí fizemos esse ano o 29º Encontro com Jesus, um encontro que acontece há 29 anos, extremamente pacífico no sentido, assim, de todos os sentidos, né? Um povo ordeiro, vai lá para rezar, não temos nenhum tipo de problemas, graças a Deus, né? E nós temos religiosamente, rigorosamente, cumprido todas as exigências. Então, nosso encontro realmente acontece com a VCB ali prontinho. Isso para nós também é um motivo de muita alegria, porque a gente se esforça para cumprir todas as exigências. E nessas exigências, não esse ano, mas ano passado, e aí que eu gostaria de fazer, né? Vamos supor, o histórico de um evento não ajudaria na hora da condução e na condução de todo o processo. Esse é um ponto. Por exemplo, vou dar um exemplo, senhor. Nós estávamos recebendo a vistoria no local, ainda o pessoal ainda estava trazendo umas cadeiras e só ficou... Eu lembro que eu ainda falei não me recordo quem foi o oficial que teve lá, ainda falei, olha, nós vamos colocar a cadeira aqui. Ele falou, não, mas tem que manter um corredor, como é que eu vou saber que vocês vão colocar? Né? Eu estou dizendo para vocês qual que é a intenção da gente não colocar, porque também no dia seguinte, se a gente colocar e retirar, não foi ninguém lá para ver se retirou ou não, sabe?
Então, assim, meu questionamento é isso. Se um histórico, estou falando do nosso, mas poderia ter outros que acontecem de forma normal, né? Se esse histórico não poderia ajudar, assim, na hora, desde que esteja cumprindo tudo. Nós melhoramos muito hoje, desde a questão da ambulância, os bombeiros civil que a gente contratou para ficar no evento. Quer dizer, então a gente estava assim, em relação ao Corpo Bombeiro, rigorosamente cumprimos tudo, né? Tanto é que temos o AVCB. Mas era só nesse questionamento, que às vezes dá a entender que falta um pouquinho de jogo de cintura e talvez nesse jogo de cintura não considerar o histórico de um evento. Então meu questionamento, não sei nem se é questionamento, mas é uma partilha de uma situação com o senhor, e no mais realmente desejar que Deus continue abençoando o Corpo de Bombeiros, que vocês continuem. A gente pede para que vocês trabalhem pouco, né? Mas quando precisar trabalhar, a gente sabe da competência de vocês. Que Deus abençoe bastante. Amém. Muito obrigado, doutor Rogério. Parabéns pelos eventos, Cordeiros, um evento que realmente acrescenta e traz reflexo muito positivo para as famílias, para o nosso município. É uma alternativa muito bacana, realmente. É um evento que nós nunca tivemos nenhum ponto de tensão durante a sua regularização. E a gente vê a diferença, né, do andamento, né, desses tipos de eventos. Há eventos profissionais e profissionais. Então, cumprimento realmente, isso tudo é verídico. Em relação ao histórico, e o senhor tem razão quando fala às vezes da falta de jogo de cintura, porque eles são ruins mesmo. Esse pessoal da análise e vistoria, eles são chatos. E eles sabem disso, a gente fala com eles. Mas eles são extremamente competentes e eu tenho um respeito enorme por eles. Mas a gente não aceita de forma alguma quando há qualquer tipo de... quando sai daquela linha, né? É uma linha tênue, né? Mas a linha que é disciplinada pela lei. Em relação ao histórico, infelizmente, nós só precisamos de um caso para macular toda uma... É como se fosse uma edificação que às vezes a gente recebe esse questionamento. Olha, eu tenho essa edificação há 80 anos e o guarda-corpo dessa edificação tem 90 centímetros. Ele foi projetado com 90 centímetros e nunca caiu ninguém. Eu só preciso, infelizmente, como eu sou pago para ser pessimista, né? Eu só preciso de um acidente, só preciso de uma queda. Em relação à modificação, realmente às vezes é um excesso de preciosismo, mas por favor não tenha isso como uma coisa impeditiva. Eu tenho certeza que na maioria dos casos fazem como orientação, porque querem que dê certo, querem que ocorra tudo bem. Às vezes uma desobstrução do acesso a um dispositivo de combate a incêndio, ou a desobstrução de uma saída, até porque eles não, de fato, quando viram as costas, pastor, o evento ele passa a ser entregue para o responsável pela execução, o responsável pelo evento, e o RT, que é o responsável técnico. Toda vez que é realizado um evento, é contratado um profissional, que é o responsável técnico que a gente chama. Ele é obrigado a permanecer durante toda a realização do evento, justamente para que não haja alteração das medidas, porque pode acontecer, e às vezes até por desconhecimento. Olha, eu tenho uma porta aberta ali, mas o que é aquilo ali? Peraí, vou ocupar para colocar mais gente, a gente ficar mais confortável, vou espalhar as cadeiras aqui e fecham as saídas, né? Então, esse acompanhamento, ele é do profissional do RT, porque o bombeiro não é onipresente, né? Eu peço aqui, viu, Reginaldo, na hora que for lá, jogo de tranquilidade, viu? Não fica... o pastor aqui é de confiança, o evento ele tem um histórico extremamente positivo. Em relação aos caras, pode confiar que ele não vai obstruir, não, tá? Mas só lembrando esse posicionamento, que só um caso é capaz de macular todo. E aproveitando, eu dou uma atenção, assim, eu trato
faço questão de tratar muito bem qualquer pessoa que as senhoras e senhores indicarem. Às vezes, não, faço questão. Um deferimento que eu acho que eu posso fazer. Eu não vou fazer nada de ilegal. Não vou. Mas vou tratar muito bem, da melhor forma possível. Vou até servir café. Café não falta, né, Reginaldo? Café não falta lá na nossa fração. Só para não deixar nenhuma... quando eu falo aqui, não estou questionando o trabalho, não. Algumas pessoas realmente não entendem, né? Falam, nossa, mas só por causa não pôs a cadeira aqui. Nesse caso específico que eu citei, porque a gente dependia do AVCB para depois dar sequência na documentação, né? Então, normalmente, às vezes, o bombeiro que nem nesse ano foi lá na sexta-feira, e depois ia voltar no sábado, né? Quer dizer, então o tempinho nosso ali também é bem entre a vistoria e qualquer adequação, um tempo muito pequeno. O senhor cita aqui o Francisco, né? Que trabalha nessa área. Quem nos ajuda muito lá é o Arlindo, né? E ele é uma pessoa também muito zelosa excelente profissional. E ele vive ali, né? Os dias todos ali tentando dar toda essa assessoria. Vereador José Maria. Major, em primeiro lugar, agradecê-lo ao senhor e toda a corporação. E quero pensar acho que foi bem esclarecedor o que o senhor nos explanou hoje. Saímos aqui mais ricos. E quero só prestar um testemunho, longos anos aí como médico em urgências e emergências, a Santa Casa, Margarita Morales, Unimed, também trabalhei no SAMU, um testemunho e agradecimento a todos vocês por ser testemunha de quantas vidas vocês salvaram e quantas pessoas que estariam fadadas a ficar numa 4 rodas, ou seja, numa cadeira aí com tetraplégico, e vocês fizeram o atendimento adequado. Então, muito obrigado e parabéns a todos vocês. Vindo do senhor, profissional competente que é, um agradecimento, realmente a gente fica lisonjeado. Muito obrigado. Vereadora Maria José. Senhora presidente, major, todos os presentes aqui, Corpo de Bombeiros, a todos os demais presentes. Muito obrigado pelas explicações. Eu que sou completamente leiga e realmente aprendi bastante, né? Anotei mesmo sem saber aqui toda essa legislação que faz parte mesmo e que tem de ser, e fico muito contente mesmo que se cumpram as leis, que as regras, né, são aí, estão claras, porque depois não adianta nós nos lamentarmos, né? Eu não acho que o senhor trabalha com o pessimismo, eu acho que o senhor trabalha com a prevenção. E é isso que o brasileiro sempre tem de ter em mente. Não adianta depois do acontecido. Então, parabéns a todos e que realmente, né, Poços de Caldas aí fique muito mais tranquila com o serviço prestado aí por todos vocês. Muito obrigada, viu? Vereador Paulo Eustáquio. Senhora presidente, senhores vereadores, em primeiro lugar, senhor major, gostaria de dar boas-vindas ao capitão Marcelino, que ele faça bom aproveito, que fica conosco aqui nessa cidade maravilhosa, né? Nós tanto conhecemos. Quando o senhor saiu da nossa corporação, senhor major, nós sabemos, por exemplo, toda a corporação, que nós ia perder um grande oficial humilde, amigo da tropa. E quando o senhor nos deu essa notícia, principalmente para mim, me parece que eu já pertenci a esta casa, eu fiquei triste. Mas quem ganhou com isso é a corporação do Corpo de Bombeiro. O senhor hoje tem uma verdadeira aula de conhecimento técnico do bombeiro. O senhor aprendeu rápido, né? A gente fica muito feliz com isso. A cidade de Poços de Caldas ganhou também com o retorno do senhor a essa cidade de Poços de Caldas, e sabendo o senhor que nós estamos aqui de braços abertos para apoiar toda a corporação do Corpo de Bombeiro aqui, que faz presente das suas prestações de serviço, nós estamos aí lutando. E bem diz ao senhor, até quero também completar o ilustre vereador Paulo Tadeu, porque na verdade foi prefeito lá para a corporação e também para a cidade de Poços de Caldas. E naquela época, então, eles eram chamados pela captação de esgoto, pelo que ele fez pela cidade, correto? De Paulo Tatu. A cidade não sabia o de bom que ele fez para a cidade, correto? Se todos os prefeitos pensassem como ele pensou, a cidade não teria tido esse fato lamentável ocorrido agora em janeiro.
mas de forma que o senhor parabenizo o senhor pelas suas funções de major, de comandante, que quem sabe o senhor vai chegar até coronel na nossa cidade com essa criação da Companhia Índio Independente e também logo o batalhão, né? E se depender dessa casa, o senhor sabe que nós estamos aqui para somar junto com o Executivo, com o Estado, e isso é que nós queremos. A prestação de serviço do Corpo de Bombeiros da cidade de Poços de Caldas, que é uma das melhores cidades e uma das melhores corporações que faz presente aqui, também na cidade de Poços, que aqui eu garanto a todos os senhores, que eu conheço bastante, convivi muitos com bombeiros, são os melhores policiais aqui, escolhidos talvez a dedo, como é o caso do batalhão, quando eu vim para cá. Parabéns pela aula, a verdadeira instrução que o senhor nos deu, conhecimento, e que o senhor continue esse amigo do bombeiro militar também, como o senhor também com a nossa corporação. Hoje o senhor está no lugar certo, é o lugar onde o senhor queria. Portanto, cumprimento o senhor deixou saudade da Polícia Militar. Muito obrigado. Só me permite? Claro. Vereador Paulo Eustáquio, obrigado pela receptividade calorosa, né, amiga. O vereador Paulo Eustáquio é cabo da Polícia Militar e tem um carinho especial com nossa corporação, né, para as instituições militares estaduais. E o capitão Marcelino, ele já está sendo muito bem acolhido e vai ter um carinho com a nossa cidade, na amor ou na dor. De qualquer forma, pode ter certeza que ele vai adorar a Poços de Caldas. Mas brincando, ele veio por interesse, ele quis vir. O militarismo nós vamos para onde manda, mas ele quis vir. Ele é filho de um ex-comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Marcelino. O pai dele é um atual juiz militar do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Ele tem um conhecimento, dava aula na academia do Corpo de Bombeiros, então é um profissional de muito conhecimento, vai acrescentar muito para a nossa instituição. Muito obrigado pelas palavras. Eu também e tenho um carinho muito especial pela Polícia Militar, foi lá que eu agradeço a polícia, eu sou forjado na polícia e agradeço muito o que eu passei, as madrugadas, os 10 anos que eu trabalhei na rua, combatendo, abordando, passando frio, mas aprendi muito com ela. Eu acho que o caráter, a seriedade que a gente trata as questões, eu aprendi com a Polícia Militar. Então, eu tenho um carinho muito especial e também sou um defensor da nossa gloriosa corporação, Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Mas eu também agradeço todo dia a oportunidade de estar no Corpo de Bombeiros. Tive que aprender um pouco rápido, porque a necessidade, né, houve, né, e me impôs realmente. Tá? Comungo com as palavras referentes ao vereador Paulo Tadeu. Cumprimento também pela visão que ele teve, e eu sempre tenho um carinho especial para essa parte de meio ambiente, essa parte das águas do nosso município, a parte de saneamento básico. Eu observo, é uma convicção minha, e eu acho que teve realmente um posicionamento diferenciado por parte do vereador. E eu aprendi também, só para finalizar, aprendi com eles, porque aqui realmente eu tenho pessoas de um conhecimento muito elevado. E todo mundo, que vocês olharem para trás aqui, todos os meus amigos fardados aqui, eles gostariam, por exemplo, de estar na rua, de estar tripulando um caminhão, de estar tripulando a ambulância, de estar tripulando o salvamento, porque é muito mais gostoso. A gente foi formado para isso, para trabalhar nas ocorrências, nas emergências. Mas essa parte técnica, e eu não deixo eles sair. Eles são todo de vira e mexe, tem um chorando, tem uns que desistiram. Já desistiram porque eu já vou perdendo a paciência. A primeira vez eu nego, a segunda, da quarta em diante eu já xingo, bato, né? Brincadeiras à parte, porque eu preciso muito deles. Mas essa é a área do Corpo de Bombeiros ruim, mal vista, chata, técnica, exaustivamente técnica. Então, obrigado a vocês, agradecendo aqui a oportunidade também, aproveitando a oportunidade para agradecê-los. E eu tenho profissionais também altamente gabaritados na área operacional, como o Sargento Leonide, que aposentou, nós trouxemos ele de volta, né, para que esse pessoal mais novo aprenda com esses exemplos. Então, muito obrigado a vocês. Se eu sei um pouquinho, foi com vocês que eu aprendi. Bem,
Eu gostaria de, antes de encerrar, Major, também aqui na linha do depoimento do meu colega Zé Maria, quando nós não tínhamos o SAMU aqui, o SAMU em 2007, quando veio esse grande serviço, importantíssimo serviço para Poços de Caldas, nós contávamos, na época eu lembro, eu dava plantão na emergência da Santa Casa, né, Zé Maria? Nós dávamos, né, plantão ali, e muitas e muitas vezes o Corpo de Bombeiros aqui auxiliava aí nos resgates para levar os acidentados e para a Santa Casa. Hoje nós temos aí uma cooperação entre o SAMU e o Corpo de Bombeiros, muito interessante, mas eu me lembro que eu falava, meu Deus, se não fosse o Corpo de Bombeiros, o que nós faríamos, né? Então, quando chegava um paciente lá, um acidentado, com politrauma, chegava, quando pessoas, né, leigas levavam, nós tínhamos seríssimos problemas, sequelas e tudo mais, né? Então, realmente, o trabalho do Corpo de Bombeiros é um trabalho que nós não temos como dimensionar a importância para todos nós, né, para o Brasil todo, para o nosso querido Poços de Caldas. Aqui eu queria só fazer mais uma colocação. Em 2014, nós temos aqui a lei, né, a Lei 60 de 2005, que é a lei municipal, em relação à legislação municipal que estabelece as normas de prevenção e combate a incêndio. Eu tive a oportunidade de estudar essa lei e eu fiz uma solicitação para que a gente pudesse estar alterando em alguns quesitos, inclusive para compatibilizar com a lei estadual, a legislação estadual. E na época, a melhor forma que eu encontrei foi encaminhar a minuta, né, da alteração para os senhores. Eu considerava que seria importante essa análise primeiro, para que a gente pudesse, de forma compartilhada, estarmos fazendo essas alterações que eu considero alguns artigos necessários, inclusive para viabilizar. Eu não obtive resposta, eu cobrei várias vezes no sentido de pedir esse auxílio, né? E acabei que comecei a sofrer algumas pressões, até mesmo de engenheiros, alguns engenheiros, não todos, é claro, para que eu não desse andamento a essa lei. Como eu não tive também o feedback do Corpo de Bombeiros para que a gente pudesse fazer uma lei que realmente fosse execuível, uma lei que realmente fosse contemporizada, estivesse integrada com a lei estadual, eu retirei o projeto. Mas eu queria aqui de pronto dizer que eu vou voltar com esse projeto, e aí eu vou novamente no sentido de encaminhar, né? Talvez eu até peça a todos os vereadores que nós possamos fazer esse projeto juntos, né, compartilhando, porque o que importa é a melhoria dos projetos para que eles possam realmente se tornar cada vez mais execuíveis, né? E eu vou encaminhar novamente aos senhores, Major Edilei, para que os senhores também possam estar participando da construção dessa alteração da lei, que é de 2005, mas que, quando você compara com a legislação estadual, existem alguns pontos que são paradoxalmente controversos. Então, fica aqui a minha solicitação oficial aí, para que o senhor possa estar nos ajudando aí, né? Para que a gente possa fazer isso juntos, né? Eu tinha algumas dúvidas, mas na intervenção do vereador Paulo Tadeu, ele já tirou essas dúvidas, dizer que eu sou testemunha da importância do diálogo. E quando nós fomos discutir a questão aqui do projeto Bauxita, e que está contemplado a Câmara, porque nós somos um condomínio, e tivemos a oportunidade de conversar com a promotora, e ela disse, olha, eu falei, nós temos toda a condição de fazer o que é preciso fazer na Câmara, mas estava com problema a questão das dificuldades técnicas para operacionalizar e atender a legislação estadual um prédio de 70 anos. Mas eu também já estava sabendo que houve, aí nós fizemos uma reunião aqui na Câmara e encaminhamos, e foi decidido encaminhar para esse conselho, esse corpo técnico em Belo Horizonte, para que pudesse estar solucionando. Então, quero dizer que a Câmara Municipal ela está em total condição de dar esse atendimento, mas o senhor sabe, todos sabem que tem que ser em parceria com o condomínio todo, né, Bauxita. Então, a gente espera logo estar podendo dar esse atendimento, que eu acho que é importantíssimo. Bom, demais, parabenizar
pelo trabalho, parabenizar pela belíssima exposição e a aula, né, que nós hoje nos proporcionou aqui na Câmara, e agradecer aí a todo o Corpo de Bombeiros em nome da população, em nome da Câmara, em nome da população, porque aqui nós somos legitimamente os representantes da população. Portanto, nós temos legitimidade para poder fazer esse agradecimento pelo trabalho que os senhores todos desenvolvem em prol da nossa população, principalmente salvando vidas, né, que é o foco principal, com toda certeza. Muito obrigada e sempre estaremos aqui às ordens. Obrigada. Obrigado, doutora Regina. Foi sempre um prazer e parabéns pela iniciativa. Eu acho que tudo que está afeta a combate a incêndio e prevenção, eu agradeço pela deferência e encaminhamento. Nós vamos sim, vamos participar desse processo, ver o que aconteceu e estamos dispostos a contribuir, até porque é muito ruim para a nossa atuação quando existe uma antinomia, que é o conflito de leis, né? Lei municipal, nós já temos até alguns pareceres, então nós temos que evitar esse tipo de conflito e contribuindo sim. É uma lei orgânica, pelo que eu entendi? Uma lei complementar. Uma lei complementar. Isso. Ok. Parabéns pela iniciativa, muito obrigado pelo convite, pela receptividade. Muito obrigada, viu?